Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós estamos estudando as derivadas. Então, até o momento, nós definimos o que era a derivada de uma função em um ponto, associando aquela ideia de inclinação da reta tangente, e posteriormente nós definimos a derivada vista agora como uma função, que provinha daquela ideia de limite, de toda aquela noção de limite que nós tínhamos estudado. No último vídeo, inclusive, nós discutimos um pouco condições para que a derivada existe, que daí entrava aquela noção de derivada lateral. Então nós vimos ali que se as derivadas laterais eram iguais, então a função era derivável. No caso de derivadas laterais diferentes, que daí nós tínhamos aquele bico, então aí nós falávamos que a função não possuía derivada naquele ponto. Nós estudamos ainda uma noção de lógica no início, que para a gente falar de derivada, precisamos de funções contínuas, senão automaticamente ela não possui derivada no ponto. Apesar disso tudo, pessoal, até o momento, se vocês repararem, nós só calculamos derivadas de funções muito elementares, Na verdade, basicamente trabalhamos só com polinômios. Isso porque a definição de derivada através daquele limite, ela não é tão simples, ela não nos permite muitas ferramentas na hora de calcular esse limite, porque a gente acaba se enroscando ali. O que eu vou fazer com vocês nessa aula é justamente apresentar algumas propriedades para facilitar na hora de calcular as derivadas. Então nós vamos ver algumas fórmulas para calcular a derivada de funções. Então, como de costume, eu vou dividir essa aula em alguns vídeos e o conteúdo dessa aula será. Então, a princípio nós vamos estudar algumas regrinhas de derivação, como é que eu derivo uma constante, como é que eu derivo uma potência, como é que eu faço para derivar algumas operações entre funções, soma, produto, quociente. Então tudo isso nós vamos ver nessa primeira etapa dessa aula. Posteriormente nós vamos aí para uma regra um pouco mais elaborada, que serve para derivar funções compostas, Essa regra vai ser chamada de regra da cadeia. Depois nós vamos aprender aí sim derivar várias funções elementares. Então nós vamos ver o que acontece quando eu derivo exponencial, logaritmo e assim por diante. E na sequência nós veremos aí mais algumas derivadas de funções elementares, nesse caso agora partindo para as trigonométricas. Beleza, pessoal? Então vamos iniciar aqui com algumas regrinhas de derivação. A primeira regra que eu quero discutir com vocês é a regra da derivada da função constante. Então, se nós tivermos uma função f de x igual a c, para todo x no domínio da função, e onde c é uma constante, um real, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser qualquer coisa, então a derivada dessa constante é sempre zero, beleza? Pessoal, é assim, eu vou apresentar essas regras para vocês, como essas duas primeiras que eu vou comentar com vocês, elas são mais simples de serem obtidas, eu vou dar a ideia da demonstração até para puxar para vocês assim a importância de toda essa formalidade na hora que a gente fala de derivada. Porque as regras não caem do céu. Nós definimos derivada através de limites e é através desses limites que nós obtemos essas regras de derivação. Eu não vou demonstrar todas, porque senão a gente vai ficar um tempão fazendo aqui e não é o enfoque do nosso curso. Mas essas duas primeiras eu vou mostrar para vocês, justamente para vocês terem a noção de onde que vem. Bom, vamos para essa primeira, pessoal. Por que a derivada de uma função constante é igual a zero? Então vamos aqui para o nosso quadrinho. Primeiramente vamos considerar uma função f de x igual está ali, f que associa a todo parâmetro x a constante c, c pode ser um número real, como eu disse, é um número real, aliás, pode ser positivo, negativo ou até igual a zero. Bom, como que é a derivada da função? Pessoal, é isso que nós queremos calcular, veja. f' de x nós definimos através de dois possíveis limites, eu vou usar o do ΔX. Então é o limite quando ΔX tende a zero, aí aqui em cima é f de x mais ΔX, lembram? Menos f de x, tudo isso aqui quocientado por ΔX. Então essa aqui é a definição do nosso limite, da nossa derivada, é através desse limite. Então é isso que a gente precisa calcular. Vamos usar nossas informações, pessoal. Isso aqui vai ficar igual, então, ao limite, quando ΔX está tendendo agora a zero, novamente, Aqui em cima, pessoal, quanto que fica f de x mais ΔX? Veja, isso que está aqui em cima, eu não escrevi, mas isso aqui ele vale para todo x pertencente ao domínio da função. Então, para qualquer x que eu colocar ali, é verdade que f de x é igual a essa constante. Em particular, pessoal, quanto que vale isso daqui? F calculado em x mais ΔX. Isso aqui continua sendo um elemento do domínio, senão não faz sentido eu calcular. Então, isso tudo aqui é uma constante. Assim como tudo isso daqui também é uma constante. Então, o que está acontecendo com essa expressão de cima do numerador, pessoal? Não é verdade que isso aqui está ficando c menos c e embaixo continua sendo ΔX. Bom, quanto que está dando esse limite, pessoal? Vou fazer até a mesma passagem, embora ela fosse evitável, mas isso aqui é o limite, quando ΔX tende a zero. Ali em cima ficou zero e aqui embaixo ficou ΔX. Aí aqui poderia gerar até algumas dúvidas, de você falar assim, isso aqui está dando uma indeterminação, porque está dando zero sobre zero. Isso não é verdade, tá, pessoal? Porque, veja,
Isso aqui já é o limite da função constante igual a zero, antes de eu aplicar limite. E lembra que o limite é uma propriedade de aproximação. Então esse ΔX aqui embaixo, ele é diferente de zero. Ele só vira zero, né, entre aspas, lá no limite. Então isso aqui já é zero. Beleza, pessoal? Qualquer coisa reflita um pouquinho. Mas isso aqui não é uma indeterminação, tá? Por conta disso que eu falei para vocês. Essa expressão que está aqui dentro do limite, ela é a função constante igual a zero. E como nós já vimos anteriormente, o limite de qualquer constante é essa própria constante. Beleza? Então, olha, acabou, né? Já resolvemos aqui o exercício. A derivada dessa função constante é zero. Então, veja que vem desse limite, né? Do limite que define a função derivada. Beleza? Acho que é tranquilo, né? Bem sossegado. Então, essa aqui é a nossa primeira regrinha de derivação, que é para derivar funções constantes. Muito bem, vamos seguir aqui então, pessoal. A seguinte proposição, né? A proposição na sequência aí, é a regra da potência, que ela serve para a gente derivar potências de x. Ó. Então, se eu tiver uma função f de x igual a x elevado a n, esse n é um inteiro positivo a priori, tá? Daqui a pouco a gente vai estender essa noção. Então, como que eu faço para derivar isso daqui? Possivelmente vocês já viram isso em algum lugar, né? Mas vamos fazer juntos aqui. Eu vou para um quadrinho em branco. Mas a ideia, então, é derivar essa função, pessoal. Então, vamos considerar aqui um caso particular, inicialmente. Eu vou considerar f de x igual a x ao cubo. Até para vocês verem de onde que vem a ideia. E aí depois eu faço para o caso x elevado a n. Então, nesse caso, pessoal, eu vou até chamar ela de g em vez de f, né? Só para a gente não confundir com a função que eu quero de fato derivar. Como é que fica a derivada? Ó? Eu vou calcular a derivada em um ponto x0, tá bom? Usando aquele outro limite, mas isso aqui vale no caso geral. É só porque assim vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês enxergarem. Mas ó, o que eu quero usar é esse limite aqui, lembra? Isso aqui fica o limite de x tendendo a x0. Lembra aquele outro, né? Quando a gente faz a substituição. Aí aqui em cima fica f de x menos f de x0. Perdão, aqui é g, né? Desculpa. G de x menos g de x0. Isso aqui dividido por x menos x0, né? Então essa aqui é a definição, é aquela alternativa. Vamos utilizar essa a princípio. Muito bem, pessoal. Quanto que dá isso daí, então? Vamos só usar nossas informações. Vou copiar o limite aqui. Então é o limite quando x tende a x0. Agora aqui em cima ficou x ao cubo, né? Essa é a definição da função g, menos x0 ao cubo. Tudo isso aqui dividido por x menos x0. Tudo bem, pessoal? Notem que nós temos uma indeterminação, né? Se eu aplicar o limite quando x tende a x0, nós temos zero em cima e zero embaixo. Diferentemente do caso anterior, né, nós só obtemos esse zero em cima quando eu aplico o limite. Né? Até eu calcular o limite não há zero em cima. Por isso que nós temos uma indeterminação. Nós já resolvemos esse limite em outra etapa, né, pessoal? Por um caso, obviamente, particular de x0. Mas como é que eu elimino esse tipo de indeterminação? Aqui a gente utiliza aquela ideia de divisão de polinômio, né, pessoal? Neste caso, como nós já temos ali que é cubo, né, uma diferença de dois cubos, nós temos inclusive um produto notável, lembra? Vou até escrever aqui na frente. Mas o que nós temos é assim, se vocês recordarem. Quando eu faço a ao cubo menos b ao cubo, isso aqui pode ser escrito como a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Lembra? A gente já discutiu isso em outra etapa do nosso curso, né? Mas isso aqui é um produto notável para o cubo, igual aquele do quadrado, né? Porém, para essa expressão. Então, a gente vai utilizar isso nessa igualdade, pessoal. Eu posso escrever isso, então, como limite de x tendendo a x0. Aí ali em cima, como nós temos x ao cubo menos x0 ao cubo, vai ficar x menos x0. Aqui em cima fica x ao quadrado mais x vezes x0 mais x0 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a expressão que define. Tudo isso aqui dividido por x menos x0. Né? Então, o nosso objetivo aqui, veja que ele foi obtido, né, na ideia de a gente eliminar as indeterminações. Porque o que estava gerando zero sobre zero é justamente esse termo aqui, ó, x menos x0. E eu consegui simplificar ele em cima e embaixo. Então, note, pessoal, eu vou até fazer uma passagem a mais, embora não precisasse, mas aqui vai ficar o limite de x tendendo a x0, só para vocês enxergarem realmente o que está acontecendo, daquela expressão que está ali, ó, x ao quadrado mais x vezes x0 mais x0 ao quadrado. Ó. Então, nós temos essa expressão aqui. Agora, o que acontece com esse limite, pessoal? Basta substituir o x por x0, nós temos um polinômio. Então, vai ficar x0 ao quadrado mais x0 vezes x0, que é x0 ao quadrado, mais x0 ao quadrado. Então, está aparecendo aqui no final das contas 3 vezes x0 ao quadrado. E acabou. Então, olha o que aconteceu, pessoal. Nós derivamos essa função g, que era x ao cubo. É claro que nós fizemos um caso de x0, mas o que nós obtivemos? 3x ao quadrado. Tá? Então, foi a ideia, né? Quem já viu isso daí, vou até passar aqui os slides, ó. Essa é a ideia da potência. Eu caio com a potência multiplicando, e aí o que fica em cima eu tiro 1.
Então ficou 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que no caso ficou 2. Tá vendo? Então daí que vem para o caso do cubo. E para o caso da n, pessoal, da raiz nésima, né? Bom, se vocês quiserem copiar, por favor, copiem aqui, pessoal. Eu vou apagar. Na verdade, acho que eu vou para um quadrinho em branco. Eu vou utilizar uma ideia parecida, mas aqui eu vou deixar algumas lacunas, mais para não ficar muito cansativo para vocês, tudo bem? Então, se você quiser copiar, por favor, dê um pause. Mas agora sim, vamos derivar essa função que a gente está querendo, né? Então, eu vou considerar a função f de x agora igual a x elevado a n, que é a potência enésima, né? Nós fizemos um caso particular do cubo. Por que eu fiz o cubo, né? Porque a noção é a mesma. Nós vamos usar um produto notável agora para enésima. Então, ó, vamos lá. Já vou escrever meio diretamente, mas quanto que fica a derivada dessa função num x0? A mesma noção, ó, eu vou calcular aquele limite de x tendendo a x0. Veja que aqui ficaria f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Eu já vou usar direto. Ó, quem que é o f de x? X elevado a n menos x0 elevado a n. E aí, novamente aqui dividido por x menos x0. Então, pessoal, veja, novamente nós temos polinômio sobre polinômio, agora de uma potência n. Se a gente olhar aqui para o quadrinho que nós acabamos de trabalhar em cima, ó, veja que aqui eu usei essa propriedade, que eu tenho que a diferença de dois cubos pode ser escrito dessa forma, que foi quando a gente fez aparecer o x menos x0 para ser simplificado. Existe uma fórmula parecida para esse caso, tá, pessoal? Então aqui eu vou utilizar ela, depois eu até posso escrever ali em cima para indicar, mas aqui funciona da seguinte maneira, ó, vai ficar o limite de x tendendo a x0, aí aqui em cima vai aparecer o x menos x0. E quem que esse termo vai estar multiplicando? Olha que interessante que é isso. Veja aqui, ó. Se você notar, pessoal, a soma das potências em A e B desse produto notável sempre dá 2. Ó. Aqui é A elevado a 2 vezes B elevado a 0. Aqui é A elevado a 1 vezes B elevado a 1. Então, quando eu somo essas potências, dá 2. E aqui é A elevado a 0 vezes B elevado a 2. Entenderam? Então, quando eu somo as potências de A e B, isso dá sempre 2. Aqui nesse caso, pessoal, é o caso geral. Ó. Veja que aqui era 3, né? É A3 e B A3. Então, essas somas são 2. No caso n, o que nós temos é que aqui aparecem as potências, quando somadas, dando n menos 1. Então, só foi um comentário, né? Mas no final das contas o que nós temos é o seguinte, ó. Aqui fica vezes x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2. Aí, como a soma das potências tem que ser n menos 1, então fica x0. E assim por diante. X elevado a n menos 3 vezes x0 ao quadrado. E assim por diante. Então, mais, vou pôr 3 pontinhos aqui. Mais, aqui fica então x vezes x0 elevado a n menos 2. Naquele sentido, né, pessoal? Vai caindo aí, né? As potências do x aqui, mas aí vai subindo as do x0. Até chegar nesse termo. E aqui, por último, fica mais o x0 elevado a n menos 1. Veja, pessoal, que é bem parecido, né? Só que agora, obviamente, nós temos mais potências aí por causa dessa ideia da soma, né? Bom, aqui embaixo nós ainda temos, então, tudo isso aqui dividido por x menos x0. Tudo bem, pessoal? Então, vamos escrever aqui em cima, mas aqui eu estou usando o produto notável, né? Eu não vou escrever exatamente o produto notável inteiro, mas é essa noção que eu comentei com vocês, da soma das potências aí, né? Então, aqui, ó, o que nós estamos utilizando é justamente a ideia de um produto notável, beleza? Então, é só para vocês saberem de onde que veio, né? Seria a mesma ideia de divisão de polinômio, mas já está pronto. Vamos só concluir, né, pessoal? Porque agora, assim como foi no caso anterior, eu consigo simplificar esses elementos, né? Esse x menos x0, ele some com esse x menos x0. Então, quanto que fica esse limite, pessoal? Vai ficar igual. Eu já vou fazer direto aqui, mas veja, o mesmo princípio do outro. Nós vamos substituir o x por x0, porque no final das contas só sobrou esse segundo parênteses aqui. Então, vai ficar ó, x0 elevado a n menos 1, x0 elevado a n menos 2 vezes x0, que é x0 elevado a n menos 1. Aí vai ficando assim por diante até aqui, ó, x0 vezes x0 a n menos 2, que fica x0 a n menos 1, e aqui fica x0 a n menos 1. Tudo bem? Então, todos os termos dessa soma ficaram x0 elevado a n menos 1. Quantos termos nós temos? É só você contar, veja, n menos 1, n menos 2, assim por diante, até n menos n, que é esse último, né? Então, nós temos exatamente n termos. Então, o que resultou no final das contas foi n vezes a potência de x0 a n menos 1. Olha que interessante. Não é exatamente a regra de derivação aqui? É claro, né, pessoal, que eu estou fazendo para x0 porque essa fórmula ficava um pouquinho mais fácil de enxergar, né? Mas num caso geral, essa aqui que é a regra. E vem dessa ideia de usar o produto notável. Tudo bem, pessoal? Vocês acham que está razoável aí, está tranquilo, né? Qualquer coisa, pausem, escrevam um pouquinho melhor aí, mas essa aqui é a noção. É claro, né, pessoal, que na prática vocês podem utilizar a fórmula agora que a gente demonstrou. Mas eu acho que é importante esse rigor matemático para vocês verem de onde que ela veio, né? A matemática ela é construída, é importante vocês saberem que não caiu do céu aí, né? A nossa noção que nós definimos de limite para a derivada
Ela é importante, né? Tanto que a gente utiliza ela para demonstrar. Mas fato é, pessoal, que daqui em diante, essas duas regrinhas de derivação que nós definimos aqui nos nossos slides, e foram demonstradas para vocês aí, elas podem ser utilizadas. Então, quando nós vermos potências de x ou quando a gente vê funções constantes, a gente utiliza essas duas regrinhas e sai derivando. Quer ver? Por exemplo, vamos fazer aqui dois exemplinhos. Ó. 3, aliás. Quanto que dá a derivada de x elevado a 5? Note, ó, que se a gente olhar aqui pelo nosso... Vou até voltar aos slides, mas quando nós temos uma potência, né, então se x elevado a n, a gente cai com a potência n e fica x elevado a n menos 1. Então, nesse caso, como nós temos uma potência quinta, então quanto que fica a derivada? A gente cai com 5, x elevado a 5 menos 1, fica 5x a quarta. A mesma coisa para cá, né? Então aqui é uma potência de x, embora não esteja aparecendo, é x elevado a 1. Então quanto que fica a derivada? Vai ficar 1 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 é 1, né? Então ficou simplesmente 1. Por isso que a derivada de x é 1, né, pessoal? Por causa dessa ideia da regra da potência. E aqui também, ó, x elevado a 10 é a mesma coisa, né? X elevado a 9. Tranquilo, pessoal? Acho que bem sossegado aí, né? Nenhum mistério. Então, utilizem as formulinhas agora. Na realidade, pessoal, essa regra da potência, que eu demonstrei aqui para vocês nesse slide, ó, ela vale no caso de uma potência racional. Esse n ele não precisa ser um número natural. Essa demonstração aqui ela só se aplica para n natural, tá? Esse produto notável só vale se n é um inteiro maior que zero. Mas nós continuamos sendo essa regra. Ó. Se eu tiver x elevado a alfa é um número racional não nulo, né, diferente de zero, obviamente, então o que acontece é o seguinte, quando eu faço a derivada, é a mesma regra. Fica alfa vezes x elevado a alfa menos 1. Isso facilita bastante, tá, pessoal? Porque, por exemplo, ó, vamos fazer esses exemplos aqui. Ó. Quanto que dá a derivada de x elevado a 3 meios? Veja que aqui em cima nós temos um alfa agora racional, não é mais um inteiro. Não tem problema, essa fórmula continua sendo válida. Então, quando eu uso a regra da potência, vai ficar 3 meios vezes x elevado a 3 meios menos 1. E quando a gente faz isso daqui, fica x elevado a meio. Então, ficou simplesmente isso. Ó. Veja que é bem tranquilo, né, pessoal? É só mesmo aplicar aqui a regrinha de derivação. Quer ver? Vamos fazer para esse outro caso. Ó. Note que aqui nós temos uma fração. Né? Como é que a gente faz isso daqui? Parece bem estranho esse caso B. Mas não, pessoal, é bem sossegado. Porque quando a gente olha 1 sobre x elevado a 5, eu posso ver isso daqui como x elevado a menos 5. Lembra a propriedade de potência, né? E agora como é que eu utilizo? A mesma ideia. Menos 5 é um número racional. Então é só derivar. Ó. Fica menos 5 vezes x elevado a menos 5 menos 1. Então fica menos 5 vezes x elevado a menos 6, né? Que a gente pode escrever como essa fração. E o que é interessante agora, pessoal, é que a gente consegue, inclusive, derivar coisas envolvendo raiz, né? Porque, veja, quando eu olho para a raiz quadrada de x, o que é raiz quadrada de x? Não é a mesma coisa que x elevado a meio? Tá? Então, a gente pode derivar isso utilizando essa regrinha. Fica meio da x a meio menos 1, que é igual a meio vezes x elevado a menos meio, né? Então, fica 1 sobre 2 raiz de x. Essa expressão aqui pode ser escrita como 1 sobre 2 raiz de x. Então, bem razoável, né? Eu peço para vocês tomarem cuidado, já prestarem atenção, mas para frente, quando a gente tiver mais condições de calcular derivadas, eu vou fazer uns casos mais gerais, mas essa regra da raiz, pessoal, não se aplica em todos os casos, né? No seguinte sentido, alguns se acostumam com isso, veja, a derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. E como é que a gente faz para derivar a raiz cúbica? Será que fica 1 sobre 3 raiz cúbica? Não, não fica. Então, assim, não tentem generalizar direto as regras, porque às vezes pode não valer. É claro que é muito fácil calcular a derivada de raiz cúbica, né? Como eu disse, eu vou fazer depois com vocês. Mas como que a gente calcula? Com o mesmo princípio. A gente pensa em raiz cúbica de x como sendo x elevado a 1/3 e utiliza essa formulinha. Mas não vai ficar 1 sobre 3 raiz cúbica de x. Então calculem aí, até deixo como exercício para vocês pensarem um pouquinho. E mais para frente, quando a gente tiver mais condições, eu calculo alguns desses casos com vocês. Só peço atenção, né? Isso aqui não é uma regra geral, no sentido de que a derivada de raiz é 1 sobre 2 raiz e sempre vale. O que é uma regra? Essa da potência. Então enxerguem raiz como potências de x e derivem. Aí é bem tranquilo. Beleza, pessoal? Bem sossegado, né? Vamos ver mais algumas regrinhas aqui, ó. Então o que nós temos, primeiramente, se nós temos o produto por uma constante, tá? Então se nós temos f de x vezes c, como é que eu faço para derivar isso? Simplesmente utilizo essa regrinha. Então eu meio que ignoro a constante e calculo a derivada da função f. E aí o resultado fica a constante vezes a função f. A derivada da função f, aliás. Deu para entender? É mais ou menos como era com o limite. Lembra que quando a gente calculava a limite de uma constante vezes uma função, a gente podia jogar a constante para fora?
É o mesmo princípio, ó. A gente pode jogar a constante para fora da derivada. Deriva a função e depois multiplica. Por exemplo, ó, como é que fica a derivada disso aqui? 8x². Por um instante você ignora o 8 e deriva x². Qual que é a derivada de x² pelo que nós vimos até o momento? Não é 2x? Então isso aqui vai ficar, ó, 8 vezes 2x, que fica 16x. Tranquilo? Bem de boa, né? E para esse caso aqui, ó, até usei uma outra notação, né? Usei o z, mas não tem problema, é o mesmo princípio. Quanto que dá a derivada de menos 2z²? Eu ignoro a princípio esse menos 2, calculo a derivada de z², né? Isso aqui fica 7z², usando a regra da potência. E depois eu multiplico por menos 2, ó. Então vai ficar menos 2 vezes 7z², que fica menos 14z². Beleza, né, pessoal? Acho que bem tranquilo aí. Então, só para a gente finalizar, pessoal, eu quero ver com vocês aqui uma propriedade que é bem importante, porque a partir dessa propriedade, né, a partir do que nós vimos nessa aula, agora a gente vai ser capaz de calcular a derivada de qualquer polinômio diretamente, só usando as formulinhas. Então, essa aqui é a derivada de uma soma, que funciona da seguinte maneira, pessoal. Se nós temos duas funções, f e g, então, quando eu quero calcular a derivada dessa h, ó, que é a soma das derivadas, a soma das funções f e g, então, se a f e a g são deriváveis, né, ou seja, se as derivadas existem, então a derivada da h é a soma das derivadas. Então, o que eu estou falando é, a derivada da soma é a soma das derivadas. E aí, como eu disse agora, nós estamos em condições de calcular a derivada de qualquer polinômio, por exemplo. Porque, veja, quanto que dá a derivada desse polinômio, por exemplo? Vou até fazer aqui no quadrinho com vocês, só para a gente aplicar um pouquinho as regras, mas veja que esse f de x, ele pode ser escrito como uma soma de três funções. Ó. É uma g de x, mais uma h de x, mais uma m de x, por exemplo, né? Em que quem são esses carinhas, pessoal? Essa g, ela é aquele polinômio ali, né? Aquela expressão, né? 3x². Esse h, ó, é o 8x. E esse m, ele é o 5. Então, pelas regrinhas que nós vimos até o momento, o que eu preciso fazer? Eu preciso derivar essa g, derivar essa h, derivar essa m. E depois somar. Né? Nós que eu fiz para 3, né, pessoal? Aqui só está para 2, mas obviamente que isso se estende, né? É bem simplesinho de ver. Mas vamos lá, vamos fazer essas derivadas aí, ó. Como que vai ficar a derivada de g? Então, eu vou até escrever como. Quanto que ficam essas derivadas, pessoal? G' de x é quanto? Regra da potência, ó. E utilizando essa ideia da constante. Então, ó, ignoro por um instante esse 3 e derivo essa função x². A derivada de x² é o quê? 4x². Quando eu multiplico isso por 3, vai ficar simplesmente 12x². Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Quanto que fica a derivada dessa função h ali, que é 8x? Fica simplesmente 8 vezes x elevado a 0. Lembra que nós vimos que a derivada de x é 1, né? Então vai ficar 8. E quanto que fica a derivada da m, né? O m' de x, ele é simplesmente 0, porque é derivada de uma constante. Então o que nós temos aqui, pessoal? Vamos colocar uma vírgula aqui. Logo, quanto que dá essa derivada, né? A derivada dessa função f. Então f' de x fica a soma dessas derivadas, né? G' mais h' mais m'. Então vai ficar 12x³ mais 8. Tá vendo? Isso funciona para qualquer polinômio, né? Se a gente tivesse um polinômio maior, isso continuaria sendo válido. Então, só passando os slides aqui rapidamente, ó, veja, 12x³ mais 8. Tranquilo, né, pessoal? Então, agora nós somos capazes de derivar aí uma vasta gama de funções, né? Mas basicamente ainda envolvendo potências de x. Nós não temos muitas condições. Até porque, veja, eu falei aqui da regra da soma, obviamente que isso vale para a diferença também de duas funções, por conta dessa propriedade aqui, né? Ó. Como nós temos uma constante, veja que essa constante aqui não necessariamente é positiva. Então, o que acontece se eu tiver uma f mais uma f menos g? Então, vai ser f mais menos 1 vezes g, concordo? E aí, utilizando essas duas propriedades, continua sendo válido isso aqui para a diferença. Entretanto, pessoal, isso aqui não vale para o produto. E assim como eu discuti com vocês no último vídeo, também não vale para o quociente. Para essas duas condições, né, para produto de funções e para quociente de funções, nós precisaremos de regras específicas, que é justamente, né, o que nós chamamos aí de regra do produto e de regra do quociente. Então eu vou deixar para apresentar isso para vocês no próximo vídeo. Então o que nós temos até agora é isso que nós podemos trabalhar, né? Isso é uma ferramenta bem potente que nós já temos até agora. Derivada da constante é 0, derivada de uma potência x elevado a n, a gente utiliza aquela noção. Cai com a potência na regra do tombo. N vezes x elevado a n menos 1. E aí nós temos essas operações. Né? Se eu tenho a derivada de constante vezes função, tiro a constante para fora. Se eu tenho a derivada da soma, eu posso abrir.
Tá certo, pessoal? Então, por enquanto é isso. E aí no próximo vídeo nós exploramos aí essa ideia de derivado do produto e derivado do quociente. Fechou então? Bom, agradeço a atenção de vocês aí, se cuidem, abraço!